Oi, eu sou Guelcia Cruz, com muito prazer, sejam todos bem-vindos. E no relato de hoje eu trago mais um acontecimento sobrenatural. Mas antes, eu quero fazer uma pequena introdução, porque está chegando muitos inscritos novos, então eu vou falar um pouco do canal e um pouco de mim também. O meu canal, ele é alternativo, e eu falo de diversos temas. Claro que sempre trazendo as minhas experiências. Tem experiências de outras pessoas também, mas a maior parte dos conteúdos é sobre mim, sobre a minha vida. Então aqui eu costumo dizer que é o meu diário virtual. Eu trago as minhas vivências para vocês. E o destaque maior envolve a espiritualidade. Eu sou médium, eu trago o dom da mediunidade desde criança. Então eu relato também experiências mediúnicas, eu tenho evidência e tudo mais. E o meu canal, ele é voltado mais para a espiritualidade, com vivências minhas do dia a dia. E vamos ao relato de hoje, gente, que está muito assim, interessante. Envolve sobrenatural, né? Como eu falei para vocês. Eu sou um tipo de pessoa que eu aprecio muito a noite. Eu amo a noite, gente. Eu não sei, não tem explicação, sabe? É uma coisa que me traz muita paz. Então eu amo ficar sozinha, de preferência assim, depois da meia-noite, porque o movimento praticamente cai absurdamente. Então é nesses horários de meia-noite para frente que eu gosto de sair na rua tal e escolher um lugar quieto. Eu aprecio muito o silêncio. A noite, para mim, ela está assim envolvida há muitos mistérios. Eu sempre achei a noite fascinante e muito misteriosa. Então eu sempre gosto de curtir a noite, eu escolho um lugar tranquilo, seguro e ficar quieta, sabe assim, muitas das vezes refletindo sobre as coisas na minha vida, sobre a minha vida em si. Então isso me faz muito bem. Uma certa vez eu estava assim triste. Sabe aquele dia que você está triste com tudo, com o trabalho, com você, com as coisas, com a sua vida? Ou seja, naquele dia que você está assim completamente desgostosa de tudo. Eu estava assim, nesse determinado dia, né? Estava muito triste com a minha vida, com tudo que estava acontecendo. Eu passei o dia assim. E chegou a noite, eu decidi sair para curtir a noite e também para refletir, né, para pensar, para rever algumas coisas que eu não estava feliz na minha vida. Então, deu meia-noite, eu saí da minha casa. E tem um lugar que eu sempre gosto de ir. É um lugar muito tranquilo e muito sossegado. Então eu já fui direto para esse lugar que eu gosto de ficar. Em momentos assim, ou então em momentos de apenas de curtir mesmo a noite, sabe? Apreciar a calmaria da noite, observar as estrelas e tudo mais. O som da noite é muito interessante, é muito fascinante, pelo menos para mim. Então nessa noite eu fui para esse lugar e sentei lá, fiquei refletindo, né, analisando vários pontos assim da minha vida que eu não estava feliz. E eu comecei a chorar, sabe, gente? Eu comecei a refletir, pensar em tudo, rever a minha vida no todo, né? Então eu comecei
a chorar e tudo. Eu estava triste, né? Como eu já falei, desde manhã estava muito triste. E eu gosto, eu acho que faz muito bem a gente dar evasão aos sentimentos da gente, seja de alegria, de tristeza. Isso é muito importante para a nossa saúde emocional. Então, eu desabei ali, naquele cantinho que eu gosto de ir, de curtir à noite. Aquele silêncio, não tinha ninguém, gente, mas não passava nenhum carro na rua. Eu estava literalmente assim, sozinha, e eu amo isso. Eu não sei explicar para vocês, mas me traz um bem-estar, uma leveza, uma coisa assim, que para mim é muito gratificante, é maravilhoso ficar sozinha na rua à noite, absolutamente sozinha. Claro que num lugar seguro. Então eu estava lá em lágrimas. Gente, passava da meia-noite, era por volta de 1h30 mais ou menos, eu ainda estava nesse lugar. De repente, eu comecei a sentir um cheiro muito agradável de um perfume muito suave, mas muito gostoso. Então eu comecei a sentir aquele cheiro, né, de perfume que tomou conta do ambiente onde eu estava. Era um perfume muito delicado, não era forte, era uma fragrância bem suave e muito floral. Aquilo invadiu o ambiente todo, né? Então, não tinha como eu não perceber, porque não estava assim antes. Então, de repente, aquele cheiro de perfume, ele envolveu todo o ambiente no qual eu estava. E, de repente, eu levanto a cabeça para ver, porque eu achei muito interessante, porque não tinha, do tempo que eu estava ali, não tinha ocorrido nada assim. Então, alguma coisa ali estava acontecendo pelo lado espiritual. Foi onde eu levantei a cabeça e olhei. Quando eu olhei assim para frente, eu deparo com uma dama misteriosa que estava bem na minha frente, vários metros à minha frente. Ela trajava um vestido de época, muito pálida, mas era literalmente uma dama. E telepaticamente ela se comunicou comigo. Ela não chegou perto de mim, ela ficou assim distante alguns metros e telepaticamente ela falou para mim que eu não deixasse a tristeza tomar conta do meu coração, porque tudo na vida vem e vai, nada é para sempre. E que hoje eu chorava, mas que amanhã eu iria sorrir, porque nada na vida da gente é para sempre. Tudo é passageiro, as coisas mudam de uma hora para outra. Foi a mensagem que ela me passou telepaticamente, através da mente. E eu fiquei, gente, assim, impressionada. Eu não tenho medo, tá? Quando não é ataque espiritual, eu não tenho medo. Quando um espírito aparece e fala alguma coisa, traz uma mensagem, é muito gratificante para mim. Agora, eu tenho medo, sim, dos ataques espirituais, porque são violentos e os espíritos, eles conseguem sim arremessar coisas para cima da gente, pode derrubar a gente, pode fazer a gente quebrar uma perna, um braço. Então eu tenho muito medo de ataques espirituais, mas de aparição de espírito, vultos, seja lá o que for, eu não tenho medo. Até porque quando essa dama misteriosa ela surgiu na minha frente, eu me senti bem, senti
uma paz, assim, indescritível. Então não é uma energia pesada e perturbadora. Ao contrário, era tudo muito sutil, muito leve. E o que me chamou a atenção foi aquela fragrância, né, daquele perfume que invadiu o ambiente todo. Eu nunca havia sentido um perfume tão agradável quanto eu senti naquela madrugada. Então ela me passou a mensagem que ela queria me passar e literalmente na minha frente ela desapareceu. Eu não fiquei com medo, sabe assim? Eu olhei e ela nitidamente deu para ver, ela estava com uma veste escura, né? E o rosto muito pálido, assim. Mas eu não senti medo, eu não senti ameaçadora a presença dela, né? Pelo contrário, me fez bem. Tanto é que quando ela deu a mensagem e ela desapareceu na minha frente, eu senti muito bem, eu senti uma leveza fora do comum. E eu fiquei mais uns 20 minutos depois que ela se foi, e depois eu voltei para casa. Nossa, gente, foi muito bom para mim aquilo, porque no outro dia eu estava, sabe, assim, animada, estava numa energia ótima, num astral lá para cima. Então a presença dela me fez muito bem, me trouxe muita força espiritual, posso dizer assim. E esse foi mais um caso. Agora, o que eu gostei foi do vestido de época. Gente, que vestido lindo. Eu amo, né? Eu amo figurinos de época, seja de homem, de mulheres, de crianças. Então, eu acho muito bonito, gosto muito. E eu não esqueço daquele vestido, muito bonito. E qual será o mistério daquela dama que apareceu para mim? Eu não sei, sabe, gente? Não consigo encontrar uma explicação para o ocorrido. Eu só sei que para mim foi uma dama misteriosa, né? Ela surgiu na minha frente, apareceu, eu não vi ela aparecer, quando eu olhei ela já estava na minha frente, mas ela desapareceu na minha frente depois que ela passou a mensagem. Ai, gente, é maravilhoso isso, né? Eu amo a noite por causa disso, sabe? Desses mistérios, desses acontecimentos enigmáticos que envolvem o mundo espiritual, envolve a espiritualidade. Então, isso me fascina muito. E tem gente que morre de medo de ver vultos, espíritos e tudo mais. Eu não tenho. Desde criança que eu trago esse dom da vidência, da mediunidade, né, de ouvir também os espíritos. Então, para mim, é uma coisa mais normal e natural do mundo. Até porque, né, eu acredito nessa teoria de que nós estamos no plano físico, no plano material. E quando a gente morre, a gente faz uma passagem para o mundo espiritual. A vida continua do lado de lá e apenas com uma única diferença: nós não temos mais o corpo físico, né? Nós não temos mais esse corpo aqui. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato que envolve mais uma vez o sobrenatural. Gente, é muita coisa, sabe? Se eu contar assim, claro que eu estou trazendo isso aqui para vocês, mas é muitos acontecimentos e a vida é isso. Para mim, a vida ela é cheia de mistérios. A gente vai morrer e não vai conseguir desvendar tudo que nos cerca, tudo que nos envolve. É o que eu acho, na minha opinião, diante da minha experiência entre a vida e a morte. E sem mais, o vídeo acaba agora. Um beijo e a gente se vê.